Se você visse alguém sem camisa dentro de um supermercado, com certeza ficaria surpreso, não é mesmo? Mas em grandes cidades, encontramos todo tipo de pessoa excêntrica. E ninguém dá muita atenção para isso. Talvez o sujeito só tenha esquecido de colocar a camisa ou estivesse com pressa. Essas coisas acontecem, certo? Mas e se ele tivesse esquecido mais do que só a camisa? E se em vez de calças, ele estivesse cobrindo as partes íntimas com um tubo pontudo? Nesse caso, a vontade de chamar a polícia ou o resgate seria imediata, não acha? Olá, pessoal! Mas o curioso é que nesse cenário, ninguém ao redor desse estranho nudista parece se importar. Isso porque essa história aconteceu na ilha de Nova Guiné, onde o homem nu era, na verdade, um nativo da tribo Korowai, que fazia compras usando o traje tradicional minimalista da sua cultura. É um exemplo de como habitantes urbanos modernos da Indonésia convivem pacificamente com remanescentes de povos tribais primitivos. Infelizmente, nem sempre as civilizações modernas e primitivas conseguem manter uma relação harmoniosa. Por exemplo, se um dia você decidir visitar uma bela ilha próxima à costa da Índia, saiba que ser recebido de forma amistosa é algo praticamente impossível. Se tiver sorte, você poderá descansar uns 30 minutos na areia antes de ser atacado com lanças e acabar virando um petisco exótico para os sentineleses. Bem-vindo ao Pipa! Vamos começar! Onde vivem os povos isolados? No nosso planeta existem mais de 100 grupos indígenas que continuam vivendo da mesma forma há dezenas de milhares de anos. Para eles, coisas como eletricidade ou automóveis são apenas ruídos incompreensíveis, algo que nem faz sentido. Eles não vão a escritórios para trabalhar, em vez disso, pescam e caçam para sobreviver. E à noite não se sentam em frente à televisão, mas dançam ao redor de uma fogueira. O escritor Jared Diamond aponta 3 razões principais para explicar por que esses povos permaneceram isolados por tanto tempo. A primeira é a questão geográfica. As regiões onde essas tribos vivem ficam muito distantes dos grandes centros de civilização. Por exemplo, enquanto a expansão da Grécia Antiga e do Império Romano absorveu as áreas próximas ao Mediterrâneo, no interior da África, as aldeias continuaram levando sua vida rural como sempre. Na América do Sul aconteceu algo parecido. Os conquistadores espanhóis focaram suas atenções nas regiões costeiras e centrais do continente, mostrando pouco interesse pelas densas selvas amazônicas. A segunda razão tem a ver com o clima. Por viverem em regiões de clima quente, esses povos indígenas podiam se vestir com o mínimo necessário e, ao contrário da fria Europa, não precisavam construir casas robustas ou desmatar florestas para plantar. Em resumo, bastava comer bananas e dançar ao redor de cabanas cobertas com folhas de palmeira. E por fim, a terceira razão tem muito em comum com a primeira. Esses grupos minoritários sempre estiveram afastados do caminho que os grandes impérios percorreram para desenvolver suas civilizações. Eles não sofriam influência dos vizinhos e não precisavam buscar aliados ou se desenvolver para garantir sua sobrevivência. Embora o número de tribos isoladas esteja diminuindo ano após ano, de vez em quando elas atacam viajantes que se aventuram em suas terras sem serem convidados. Às vezes, esses viajantes acabam mortos e podem até virar uma sobremesa no lugar de legumes que os nativos já estão cansados de comer, ou podem ser consumidos como uma outra forma de mostrar respeito. Agora, vamos falar sobre algumas das últimas tribos primitivas que ainda existem no nosso planeta. Os sentineleses. Na ilha Sentinela, no norte, localizada no Oceano Índico, vive o povo sentinela, conhecido por sua natureza hostil. As informações sobre esse grupo indígena são escassas e até o número de integrantes varia bastante, estimado entre 35 e 500 pessoas. As autoridades indianas, que detêm a posse da ilha, desaconselham fortemente qualquer tentativa de viagem até lá. E o problema não é apenas o receio de que os sentineleses sejam contaminados por doenças. A preocupação também é com a vida dos próprios visitantes. Consegue imaginar o que pode fazer um povo que viveu isolado por mais de 30 mil anos? Em 2018, por exemplo, um missionário americano que foi até a Ilha Sentinela para pregar o cristianismo simplesmente desapareceu sem deixar rastros.
Provavelmente, suas palavras não foram sequer compreendidas por eles. Qualquer tentativa de comunicação com os sentineleses é feita sempre a uma distância segura, fora do alcance de suas flechas e lanças. Por isso, o que se sabe sobre a vida deles é muito pouco, apenas que não cultivam plantas e obtêm seu alimento através da caça e da coleta. Também acredita-se que eles não saibam como acender o fogo e por isso talvez protejam com todo cuidado as brasas remanescentes das últimas fogueiras. Os Asaro, o povo da lama. Esse é um grupo indígena da Papua Nova Guiné que vive na região da cidade de Goroka. Eles são conhecidos porque, vistos de longe, suas cabeças se assemelham à dos alienígenas do filme O Quinto Elemento. Para assustar seus inimigos, eles usam máscaras de barro com bocas assustadoras, repletas de dentes expostos, presas enormes e até chifres. Segundo a lenda, quando começaram a usar essas máscaras para afugentar os inimigos, o efeito foi tão forte que os adversários os confundiram com espíritos e, no fim, desistiram de atacá-los. Além dessas máscaras aterrorizantes feitas de barro branco, os membros da tribo também cobrem o corpo inteiro com essa lama, da cabeça até os pés. Imagine só, à noite ver uma sombra com uma cabeça monstruosa, toda branca, saltando do meio do mato. Parece coisa de pesadelo, não é? Os Ximbu. Esse povo da Papua Nova Guiné vive em montanhas que ultrapassam os 2.000 metros de altitude. Para intimidar seus inimigos, eles pintam o corpo com padrões que lembram esqueletos. Dizem que essa pintura peculiar dos Ximbus começou como uma forma de afastar os espíritos malignos. Eles acreditavam que para espantar esses espíritos, o melhor era se passar por um deles. Hoje em dia, essa pintura esquelética só é usada durante o Bugla Gente, um festival que acontece a cada 5 ou 10 anos. Nesse festival, milhares de porcos são sacrificados, mas fora essa ocasião, a dieta deles é basicamente composta de batata doce. O curioso é que a maior parte das plantações de batata doce serve apenas para alimentar os porcos. Depois que o festival e o abate dos porcos terminam, toda essa quantidade de batata doce se torna desnecessárias e as plantações acabam sendo abandonadas. As tribos das ilhas Andaman e Nicobar. Nessas ilhas vivem 6 grupos tribais isolados: os andamaneses, os Onge, os Jarawa, os Chompen, os sentineleses e os negritos. Inicialmente, acreditou-se que esses povos primitivos tinham sido completamente dizimados pelo devastador tsunami que atingiu as ilhas em 2004. No entanto, para alívio dos antropólogos, as tribos conseguiram sobreviver. Do ponto de vista econômico e social, eles ainda vivem como na Idade da Pedra. Entre eles, o grupo considerado mais antigo é o dos negritos. São pessoas de estatura muito baixa, com uma altura média de 1,50 m. O famoso viajante Marco Polo descreveu os negritos como uma raça de canibais com rostos de cachorro. Ninguém sabe ao certo se a prática do canibalismo ainda continua entre eles hoje, mas na época era algo comum. Afinal, o ser humano sempre acaba sentindo fome, não é? Os Korubo. Os Korubo vivem nas densas florestas tropicais da parte oeste da bacia do rio Amazonas. Ninguém sabe ao certo porque eles foram empurrados para essas regiões pantanosas, pouco favoráveis para a vida, mas é justamente nessa história que parece estar a raiz de seu comportamento extremamente agressivo. A principal forma de sustento deles, sua profissão, por assim dizer, é atacar as comunidades vizinhas. Suas armas são basicamente porretes e tubos de sopro que disparam dardos envenenados chamados pucum. E essa brutalidade também se volta contra os próprios filhos. Os Korubo matam sem piedade os bebês que nascem com algum tipo de deficiência física. Uma das características mais marcantes dessa tribo é que eles não se submetem a ninguém. Não existem chefes, nem subordinados, vivem num completo estado de anarquia, onde a ideia de carreira simplesmente não existe. As mulheres participam das investidas tanto quanto os homens, o que para algumas feministas talvez pudesse ser visto como um verdadeiro paraíso. Além disso, não possuem propriedade privada e, na verdade, nem respeitam esse conceito. Alguns poucos viajantes que conseguiram sair vivos depois de encontrá-los lembram que suas mochilas foram esvaziadas em questões de segundos. Cuidadosamente, os Korubo não reagiam se o visitante pegasse algo de volta, mas era bom não tentar sacar nada que pudesse ser usado como arma.
Diferente de outras tribos, os Korubo não têm o costume de fazer tatuagens, mas preferem raspar a parte de trás da cabeça, deixando a franja bem longa. Verdadeiros hippies da selva, só que bem mais excêntricos. Os Yali. Se compararmos com as tribos da ilha de Nova Guiné, os Korumbo parecem apenas crianças brincando na areia. As tribos de Nova Guiné não ganharam à toa o respeitável título de verdadeiros canibais. No final do século XX, houve o auge das práticas canibais, quando os Yali resistiram às tentativas do governo indonésio de colonizar as áreas onde vivem na ilha. O mais impressionante é que até 1965 ninguém sequer sabia da existência dessa tribo. Os Yali foram descobertos por acaso durante um voo de reconhecimento feito por especialistas da companhia Mission Aviation Fellowship. Desde o primeiro contato com pessoas de fora, os nativos demonstraram uma atitude extremamente agressiva. E logo se descobriu que, entre eles, o canibalismo era um método comum de obter alimento. Hoje em dia, acredita-se que o canibalismo tenha sido abandonado e a maioria dos membros da tribo teria aceitado o cristianismo, mas alguns poucos viajantes que se aventuraram em suas terras afirmam que a prática ainda continua. No entanto, agora o canibalismo parece estar restrito a cerimônias solenes, em que partes do corpo dos inimigos são consumidas como parte do ritual. Os Yali gostam de pintar o corpo com desenhos de esqueletos e, durante certas celebrações, sacrificam um xamã, cuja mente, o cérebro, é consumida ritualmente pelos líderes da tribo. Até hoje, eles quase não usam roupas. As mulheres vestem saias curtas feitas de fibras vegetais, enquanto os homens cobrem apenas suas partes íntimas. E para isso, usam um tubo pontudo chamado alimã, feito de uma cabaça seca. Existem dois tipos de alimã, o de uso cotidiano e o cerimonial. Esse último é mais longo e tem um formato estranho, levemente curvado. As mulheres também seguem suas próprias modas para parecerem mais atraentes, quebram os dois dentes da frente. Mesmo assim, qualquer ameaça representada por essas tribos primitivas parece pequena se comparada aos danos causados por nós, pessoas modernas, que aprendemos a matar milhares de pessoas de uma só vez. Criamos dezenas de vírus perigosos e, em termos de crueldade, superamos os povos que chamamos de bárbaros e não civilizados. Por isso, talvez seja melhor não julgá-los com tanta severidade, medindo-os pelos padrões do nosso tempo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Conto com vocês, hein? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!